E eu vou chamar aqui o Dr. Paulo Henrique Frachim, que é o presidente da Sociedade Paranaense de Nefrologia e que falará sobre o tema Panorama da Doença Renal Crônica no Brasil e no Paraná. Bom dia a todos. Deputada Cristina Silvestre, ao cumprimentá-la, cumprimento todos os demais componentes da mesa. Aproveito a oportunidade para agradecer esse momento que nos é dado nesta casa, em que poderemos discutir algo de extrema importância, que é a situação da doença renal em nosso país. Senhoras e senhores deputados, Dr. José Moura Neto, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr. Nerlan Carvalho, aqui representando a Associação Médica Brasileira, Dr. Ricardo Ackel, vice-presidente da BCDT Regional Paraná, nossos colegas nefrologistas, senhoras e senhores. Coube a mim falar nos próximos minutos sobre o panorama da doença renal crônica no Brasil e no Paraná. Inicio com uma reflexão, com a proposta de uma reflexão. O nosso país é continental, com diversas características culturais, demográficas e econômicas. Temos 214 milhões de habitantes. O Brasil é considerado o 8º maior mercado de saúde do mundo. Atualmente, nós temos cerca de 24% da população brasileira usuária de planos de saúde, e esses usuários são atendidos exclusivamente pelo plano ou de forma híbrida, muitas vezes se utilizando do SUS. Com isso, nós temos mais ou menos 50 milhões de vidas no Brasil cobertas com algum plano de saúde privado. E o SUS se responsabiliza integralmente pelos outros 170 milhões de vidas. No Brasil, 9% do PIB é despendido na saúde. Desses 9%, 4% vem do Estado, do poder público, e 5% vem da iniciativa privada. A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. E quando eu falo isso, eu peço que os senhores atentem para essa pirâmide de faixas etárias. Os senhores podem ver nesse slide, a cor azul na base da pirâmide representam as pessoas, os brasileiros com menos de 14 anos. O topo da pirâmide, o azul clarinho, representa as pessoas acima de 65 anos. Ali, destacado no centro do slide, nós temos a nossa pirâmide de 2020, em que nós vemos uma retração, uma diminuição da base da pirâmide e um aumento do seu ápice. E o meio da pirâmide, portanto, são a população brasileira ativa, economicamente ativa. E nós podemos ver que nesse momento, o Brasil contempla com uma situação que os demógrafos falam do bônus demográfico. Nós temos mais pessoas ativas do que acima de 65 anos e abaixo de 14 anos. Isso, economicamente, é algo vantajoso para um país. Quando o país se encontra na situação de um bônus demográfico, é a hora que imagina-se que o país vai aumentar os seus recursos, vai enriquecer, para que no futuro possa cuidar do envelhecimento da população. Esse bônus demográfico no Brasil deve terminar, segundo os demógrafos, em torno de 2034 a 2037. O que isso quer dizer? Que, uma vez que se perca o bônus demográfico, nós perdemos a possibilidade de fazermos caixa para cuidar do envelhecimento da nossa população futura. Nós estamos, a partir de 2022, no envelhecimento da população. A base da pirâmide vai diminuir cada vez mais e o ápice da pirâmide aumentar cada vez mais. E por que eu falo tanto
do envelhecimento da população? Porque nos preocupa o aumento do número das doenças crônicas não transmissíveis. Com o envelhecimento da população, há um acúmulo, um risco acumulado dessas patologias, entre elas diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade, doenças oncológicas e, consequentemente, a doença renal crônica. Aí deu. Com relação às doenças crônicas não transmissíveis, eu vou dar nos próximos 3 slides rapidamente um panorama do que acontece no nosso país. São dados do Vigitel. Então, entre 2021 e 2023, os senhores podem ver lá um aumento da população. Linha vermelha, mulheres, linha azul, homens, a linha preta do meio, a média da população. É um crescimento de pacientes hipertensos chegando a praticamente 30% da população portadora de hipertensão arterial. Quando a gente soma isso, o diabetes, a gente vê também uma curva de crescimento, também chegando a 25% mais ou menos da população hipertensa e com diabetes associado. Quando colocamos a situação da obesidade, o mesmo acontece, a curva ascendente, algo esperado. Se a população está envelhecendo, as doenças crônicas não transmissíveis vão incidindo com maior frequência. Chego agora no que nos interessa nesse momento, que é a situação da doença renal crônica. A doença renal crônica é uma doença silenciosa. Quando ela traz sintomas, muitas vezes a situação já é grave e tardia, não há mais como a gente atuar na reversão da doença renal, e esse paciente muitas vezes já precisa de tratamento dialítico. Faz-se necessário, portanto, o diagnóstico precoce da doença. Como o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia falou, o Dr. Moura, nós temos 2 exames muito simples e baratos, oferecidos na rede básica e na saúde pública de uma forma geral, que é a creatinina e o exame de urina para procurar a presença de proteína na urina. Esses exames, se feitos precocemente, a gente consegue identificar a doença renal de forma mais inicial e tratá-la. Para que os senhores tenham uma ideia, cerca de 80% a 95% da população que tem doença renal não sabe. Isso representa, portanto, 20 milhões de brasileiros podem ter algum tipo de doença renal, podem não ter algum tipo de doença renal e não sabem. 1,2 milhões de paranaenses têm doença renal e não sabem. É um número alarmante. E o que leva o paciente à perda da função do rim? Principalmente hipertensão arterial e diabetes. E aqui eu mostro para os senhores o diagnóstico de base dos pacientes que entraram em diálise em 2023. Isso fez parte do censo brasileiro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, dados, portanto, recentes. 31% das pessoas que entraram em diálise no nosso país são diabéticas, 37% hipertensas, ou seja, 88% das pessoas que entraram em diálise no Brasil entraram em decorrência de 2 doenças tratáveis, potencialmente tratáveis, que levam à disfunção renal e que, portanto, é uma população que a gente tem que ter atenção especial, porque reduzindo esses números, fatalmente a gente diminui a incidência de novos pacientes em diálise. Outro dado importante é a distribuição percentual de pacientes conforme a faixa etária. Os senhores veem que entre 45 e 64 anos é a maior população em diálise no país, mas os números que mais vêm aumentando nos últimos anos é a população acima de 65 anos. Hoje nós falamos da população em diálise octogenária e até nonagenária, né? Então a população em diálise também está tendo uma mudança do seu perfil epidemiológico com o envelhecimento das pessoas dentro das unidades de terapia renal substitutiva. Para enfrentar essa situação, o Brasil conta com 886 clínicas de diálise, 158 mil pacientes em terapia renal substitutiva no país. E a fonte pagadora, como o Dr. Moura falou, 76% é feita através do Sistema Único de Saúde. Essa é uma curva de crescimento desde 2001 até 2023,
do número de pacientes em tratamento dialítico no país é um crescimento que acontece em torno aí de 10% ao ano. O Dr. Moura também nos alertou que estima-se que a cada ano 50 mil brasileiros apresentem evoluam para doença renal terminal e necessitem de diálise a partir de agora. Outro dado que também não pode deixar de ser comentado é a taxa de mortalidade anual de pacientes em diálise. Agora, em 2023, essa taxa foi de 16%. Mas tem um outro dado também alarmante, ou mais alarmante do que isso, que o Dr. Moura chamou a atenção. Cerca de 50 mil brasileiros morrem de doença renal crônica sem ao menos ter tido diagnóstico, sem ter passado por um tratamento dialítico. Isso é algo que também nos preocupa muito. Aqui eu mostro para os senhores a distribuição das clínicas de diálise no estado do Paraná. Dr. Akel depois vai especificar por cidades, mas aí eu coloquei as macro-regionais da Secretaria de Saúde do Estado, e nós temos ao total de 50 clínicas no Estado, 45 delas atendem ao SUS. Nós temos 8.700 pacientes mais ou menos em diálise, que fazem em torno de 110 mil sessões de diálise por mês. A diálise, como os senhores sabem, acontece 3 vezes por semana, então o paciente com doença renal necessita ir para uma clínica de diálise 3 vezes por semana e lá ficar por em torno de 4 horas. A fonte pagadora no Paraná o SUS é 82%, os senhores viram que no país é 76%. No Paraná nós temos 14 centros transplantadores, mais ou menos 1.200 pessoas da fila de transplante. E as patologias não são diferentes. No Paraná também a hipertensão e a diabetes são as principais causas da perda da função dos rins. Uma situação que nos traz muita satisfação, deputada Cristina, é a pujança da nefrologia do estado do Paraná. A história da nefrologia paranaense nos traz extremo orgulho. E isso já de muito tempo. Nós tivemos aqui com o professor Molinari, há 60 anos, um dos primeiros centros de diálise, de hemodiálise do país. Nós tivemos, em 1973, o primeiro transplante renal feito em Londrina pelo professor Jacob Mocelin. 1973. Nós tivemos, em 85, o Dr. Miguel Carlos Riela trazendo para o Brasil a diálise peritoneal ambulatorial contínua, que a doutora Laura vai nos falar daqui a uns minutos. Essa história é uma história de muita pujança mesmo. E ela continua, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos com relação ao subfinanciamento da diálise. E aí eu trouxe um dado agora para mostrar que essa atenção do médico nefrologista é contínua e ininterrupta. Aqui saiu o relatório da Anvisa, da avaliação nacional das práticas de cuidados com o paciente com doença, com o cuidado do serviço de diálise de pacientes de risco, né? E o Paraná atingiu 100% de participação das suas clínicas. Foram só 3 estados no país que conseguiram esse índice. A meta do Ministério da Saúde era de 60%, ou seja, 100% das clínicas paranaenses estão preocupadas com a segurança do paciente. Esse é o relatório, agora corrigindo, desculpe, é o relatório de segurança do paciente no serviço de diálise. E não desmerecendo os outros estados, os outros estados que também tiveram 100%, foram, por exemplo, o Piauí, que tem 12 clínicas, o Pernambuco, que tem 17 clínicas. O Paraná tem 48 clínicas que responderam a isso, 100% delas, portanto, fazem parte, mostrando a preocupação com a qualidade do atendimento e com a segurança do paciente. Não bastasse os números que eu apresentei até agora, no Congresso Mundial de Nefrologia, que aconteceu recentemente em Buenos Aires, outros números nos trouxeram bastante preocupação. Esse é um estudo chamado Impacto, que mostra uma previsão do que possa acontecer com a doença renal crônica nos próximos 10 anos. É um estudo que foi feito em 8 países, dentre eles o Brasil, e mostra que dos 10% da população que hoje tem doença renal crônica, esse número deverá chegar a 16,5% em 2032, ou seja,
vai aumentar esse número. Isso vai gerar um gasto de até 186 bilhões no tratamento dos pacientes com diálise e transplante nesses próximos anos, até 2032, nesses países. Um aumento do requisito de diálise de 75%. Né? E um total de pacientes que pode atingir até 125 milhões de pessoas com doença renal avançada até 2032. E finalizo aqui com algumas situações que nós entendemos serem imprescindíveis. Né? A doença renal, a gente tem duas formas de vê-la. Ou preveni-la através da rede de atenção básica, da atenção especial aos programas de diabetes e hipertensão, da melhora da linha de cuidado ao paciente com doença renal, hoje em dia com a possibilidade da telemedicina e teleconsultas. Né? E isso nós da Sociedade Brasileira Paranaense de Nefrologia podemos ser bem mais atuantes e queremos estar muito mais presentes nessas situações junto com o poder público. A outra situação, quando se perde a função do rim, nós temos a necessidade do tratamento dialítico. Né? Um pouquinho antes, os ambulatórios de pré-diálise, quando o paciente já tem uma insuficiência renal avançada, mas ainda não precisa, e é importante ter o acompanhamento do nefrologista para que ele entre de uma forma mais saudável no tratamento de diálise. Nós temos então a hemodiálise, a diálise peritoneal e, finalmente, o transplante renal como opção de tratamento. E eu encerro agradecendo mais uma vez, deputada Cristina, pela possibilidade de estarmos aqui e deixo esse alerta, né? Todos esses dados que nós mostramos, de nada tem valor se a gente não souber usá-los de forma adequada. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua apresentação e esclarecimentos, né, e falar sobre a prevenção, que é o mais importante.